O storytelling, a arte de contar histórias, tem o poder de atrair a atenção e o interesse das pessoas. Por isso, no vídeo de hoje, você vai aprender a usar essa ferramenta da melhor maneira possível e vai conseguir atrair a atenção de quem você quiser, onde quer que seja. Então, bora começar! Eu quero começar contando uma história para você. Certa vez um gringo estava em Nova York porque ele queria aprender inglês, aprimorar o seu inglês. Então ele foi em um bar em Nova York, chegou ali, entrou, olhou em volta, tal, ele estava inseguro, estava suando frio, ele era um pouco tímido, sentou ali na mesa do bar e falou para o atendente, "One beer, please." O atendente olhou e falou, "Ok." Do lado dele tinha um motoqueiro, aqueles bem clássicos mesmo, cheio de tatuagem, barba, tal, e tinham amigos com ele. Tinha um grupo de motoqueiros que estava junto com ele. E ao escutar esse gringo falar isso, esses motoqueiros eles já se olharam. Esse motoqueiro ele olhou pro gringo e ele percebeu o que estava acontecendo. Que aquele cara não era dali, aquele cara não era daquela região. Então ele olhou novamente para os seus amigos e fez um sinal para eles chegarem perto desse gringo. Eles foram chegando perto lentamente. O gringo percebeu e começou a ficar um pouco suando frio, um pouco com medo. Até que esse motoqueiro ele falou, "Beer, huh?" E o gringo falou, "Yes." E aí o grupo de motoqueiros começou aos poucos. Beer, 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 beer. O gringo começou a dar uma risada de nervoso, não entendeu nada. 3 pessoas, 4, 5, 6, 7 gritando beer, beer, beer. E aumentando, até que o bar inteiro começou beer, 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 beer. Até que veio o atendente com a cerveja na mão também gritando beer, beer. Chegou, bateu o caneco na mesa, pá! E começou a gritar beer, beer. Aí o gringo olhou pra cerveja, a cerveja olhou pra ele olhou pra todo mundo. Aí ele pegou a cerveja e gritou beer! E virou a cerveja com tudo num gole só. E todo mundo começou a gritar beer! E começaram a empurrar ele, abraçar ele. E todo mundo começou a conversar. E aí ele aprendeu ali o inglês, melhorou e conversou com várias pessoas a noite toda. E nunca mais esqueceu que beer significava cerveja em inglês. Você viu o que eu fiz? Eu te contei uma história para mostrar os benefícios do storytelling. E quais são os benefícios do storytelling que eu vou te contar antes da gente passar mesmo pro jeito de fazer o storytelling, como é que você vai fazer. O primeiro benefício é que o storytelling ele gera emoção. Você vê, eu contei pra você que o gringo ele estava inseguro, que ele estava em um lugar que ele não conhecia, o olhar dos motoqueiros, então você pensa, meu Deus, o que vai acontecer? Eles vão bater no cara? Eles vão se aproximar do cara para conversar normalmente? Então o storytelling ele gera emoção. E a emoção faz com que as pessoas queiram te ouvir mais, fiquem mais interessadas. E o segundo é que a emoção fixa mais a informação na nossa memória. As histórias por si só, elas já têm uma parte específica no nosso cérebro. Nosso cérebro tem uma partezinha só para essas histórias. Agora as histórias com emoção, elas têm uma parte muito maior dentro do nosso cérebro. Pensa aí, os seus amigos mais próximos, os familiares que você ama tanto. Por que você sempre lembra deles? Porque vocês já compartilharam muitas histórias e experiências com emoções intensas. Por isso que elas ficam muito mais na sua memória. É como se essa pessoa que você gosta tanto, sua família, seu amigo, tivesse realmente, parece meio romântico, mas é verdade, tivesse um lugar especial dentro de você, no caso do seu cérebro. E ao gerar emoção contando uma história, a pessoa que estiver te ouvindo também vai começar a liberar ali no cérebro dela, sem perceber, um espacinho especial para você entrar lá. Porque a história que você está contando tem a ver com você, tem a ver com a pessoa que está ouvindo. E com nossos amigos e familiares é mais forte ainda, né? Porque a maioria das experiências que a gente passa são com eles. A gente estava no meio da história, a gente conta muitas histórias, mas muitas outras a gente estava lá mesmo. Então, isso é ótimo. E o terceiro benefício do storytelling é a identificação. O storytelling ele tem uma chance muito maior da pessoa ter uma identificação com o que você está contando. Isso porque os seres humanos são contadores de história por natureza. A gente faz isso desde os primeiros seres humanos, assim, faz mais de 1000 anos que o ser humano é um ser que conta histórias, passa histórias adiante. E se a pessoa se identificar, por exemplo, se ela também, que nem esse gringo, já viajou para algum lugar, sentiu essa insegurança de tentar falar uma língua que ela não conhecia tanto, e depois a felicidade de conseguir falar essa língua, ela vai se identificar muito mais e vai escutar muito mais a sua história. Então, o storytelling
tem vários benefícios que aumentam a chance da pessoa que está ali te escutar. E agora eu vou te explicar como é que faz o storytelling, como é que faz essa bagaça, como é que conta uma história, que ferramentas eu uso e você vai aprender a usar para fazer storytelling. A primeira ferramenta é você pensar na sua história com começo, meio e fim. Por que eu te digo isso? Porque você vai separar quais são as partes menos importantes da sua história e quais são as partes mais importantes. Isso igual num filme. O filme, um bom filme, um filme ruim, enfim, ele tem partes que são menos importantes e partes que são mais importantes. E as partes menos importantes vão construindo ali a narrativa para chegar no clímax, que é a parte mais importante de todas. E você vai fazer isso também. E por que você vai fazer isso? Por causa de uma coisa chamada contraste. Então é o seguinte, quanto mais baixo eu falar, quando eu falar mais alto, vai parecer que é mais alto do que realmente é. Então, quanto menos importantes forem certas partes, mais importantes e mais impactantes serão outras partes. Então você vai construir essa narrativa igual o filme, igual, para chegar no clímax. Você vai fazer isso. Então escolhe uma história sua e faz isso. Aí você vai fazer o quê? E isso vai te ajudar a deixar as partes menos importantes ou mais importantes. Você vai usar a propriocepção. O que é isso? São os nossos sentidos. Então, olfato, audição, paladar, visão. Por que você vai fazer isso? Para estimular a mente da outra pessoa. A pessoa tem que pensar que ela está vendo um filme. Ela não está vendo um filme de verdade. Mas você vai criar as ferramentas para que ela crie ali as imagens dentro da cabeça dela, que ela está vendo um filme e por isso ela vai ter interesse em você. Então, por exemplo, na história do gringo, eu foquei muito na questão da audição. Beer, beer, beer. Para você imaginar mesmo um coro de pessoas gritando ali beer. Isso foi muito importante. Também falei sobre a insegurança do gringo, dele estar suando frio quando ele chegou, o olhar dos motoqueiros. Aí você fica pensando, meu Deus, esses motoqueiros vão fazer mal para ele, esses motoqueiros vão falar com ele. Então isso é muito importante. Agora, por exemplo, se eu estivesse contando sobre uma vez que eu fui num restaurante e vi uma comida que era horrível ou uma comida que era muito boa, eu ia usar mais o paladar, né? A propriocepção ali, o sentido do paladar e o sentido do olfato. Porque é isso que está mais relacionado com culinária, com comida. Se fosse a apresentação, você também poderia colocar a imagem de uma apresentação muito bonita. Mas numa história onde a comida é horrível, eu provavelmente ia falar muito mais do cheiro, para a pessoa conseguir imaginar melhor e se conectar melhor. Então você vai percebendo esse tipo de coisa. Quais sentidos eu posso estimular mais que encaixam mais com essa história? Numa montanha russa, por exemplo, você vai falar do batimento do seu coração, você vai falar do vento batendo no seu rosto, das suas mãos aqui, ó, do seu tato segurando pra caramba com força a montanha russa. Isso vai fazer a pessoa se conectar mais. Porque se ela já foi numa montanha russa, ela com certeza teve esses sentidos mais aguçados naquele momento. Quanto mais você estimular a mente da pessoa para ela ver imagens, ouvir sons, sentir cheiros, mais ela vai se sentir vendo um filme. A cabeça dela vai trabalhar sozinha e mais ela vai escutar você. Porque um bom filme, a gente fica hipnotizado, a gente fica vidrado. E aí a próxima ferramenta é que você deixe tudo cênico, como num filme mesmo. Igual eu tô falando aqui, eu quero que você pense nessa ideia do filme assim sempre. Então, você tem que usar diálogos. Você pode usar diálogos como eu fiz, beer, sei lá o que. Se um personagem tem a voz mais fininha, você pode fazer. Um personagem tem a voz mais grave, você pode fazer também. E contextualiza a situação e os personagens. Então, por exemplo, o motoqueiro ali, o primeiro que encheu o saco do gringo, ele era muito importante para a história. Então eu falei mais dele, a barba, as tatuagens. O atendente, eu nem falei dele, porque ele simplesmente pegou o pedido do gringo e vazou, entendeu? Da caneca, eu falei, uma caneca, pra imaginar a caneca batendo na mesa. Os outros motoqueiros, eles não eram importantes pra história, então eu falei rapidamente deles. Então você contextualiza os personagens mais importantes, coloca as características que você acha que são mais marcantes. Então se for uma história de ensinamento e tem a ver com algum idoso, por exemplo, você pode falar aquela coisa do idoso com a barba, com aquela fala lenta, aquela sabedoria, sabe? Eu tô dando um exemplo de um personagem de filme que a gente vê bastante. Então, você também tem que contextualizar os personagens e criar diálogos, caso seja necessário, para a pessoa conseguir imaginar nos mínimos detalhes
a parte mais importante e a parte menos importante você pode dar menos detalhes, entendeu? Contextualiza os personagens, usa o diálogo, usa som, nesse sentido também. Mas mais no sentido dos personagens, que eu não tinha falado até agora. Escolha os mais importantes, como eu tô falando agora sempre, dividir as coisas menos importantes e as mais importantes, e contextualize eles, se eles são realmente importantes para a história. Tipo de cabelo, voz, altura, idade e por aí vai. E a minha última dica aqui para você usar é ir atrás de referências. Vou te dar um exemplo. Comediantes de stand-up são ótimas referências para você praticar storytelling. Por quê? Eles são muito bons. Eles pegam uma situação banal, tipo um dia que eles foram no restaurante, um dia que eles estão conversando com um amigo sobre nada com nada. Pegam alguns detalhes, alguns detalhezinhos e aumentam pra caramba. E a gente racha o bico porque fica muito engraçado. Então, primeiro que eles já são bem observadores, eles observam coisas que outras pessoas que não trabalham com comédia não veem muitas vezes, e eles aumentam isso numa lupa para que a gente consiga ver. E a gente racha o bico. E os comediantes também, eles mexem no corpo, eles usam diálogos pra ficar engraçado. Então, veja alguns vídeos de comediantes, bons comediantes de stand-up, que eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre storytelling com eles. Você vai conseguir aprender a distinguir o que é mais importante do que é menos importante em todos os aspectos, e usar isso pra contar uma história, pra vender um produto, pra contar uma história de terror pra gerar medo, contar uma história de interesse, e tudo que você quiser. O céu é o limite. Teve uma vez um diretor que eu trabalhei junto, de teatro, ele falou, mano, qualquer coisa vira uma história sensacional. Eu posso contar daquelas vezes, sabe, que a gente é pequeno e vai até a cozinha, pega a água, que tá com sede, apaga a luz e sai correndo, que a gente acha que tem um monstro. A gente pode aumentar isso. Tipo, fui descendo a escada, escutei o barulho dos passos, eu não podia ligar a luz, porque senão meus pais iam acordar. E aí eu abri a geladeira e ficou aquela luz, eu tive a impressão que vi um monstro do meu lado. Você viu? Ó, já falei baixinho pra dar esse clima mais intimista, já coloquei obstáculos, não podia acender a luz, porque senão eu ia acordar os meus pais. Então, cara, qualquer história fica sensacional. E pra fazer o storytelling, você também precisa ter um bom uso do seu instrumento vocal, da sua voz. E para isso, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui que eu fiz, que é como tornar a sua comunicação imbatível, sensacional, como usar a sua voz, o seu corpo. Isso, aliado ao storytelling, vai te ajudar muito para ter o interesse das pessoas pro que você quiser. E principalmente, muito provavelmente, vai melhorar mais ainda a sua relação com amigos que você gosta, se importa e com familiares que você ama. Storytelling só tem coisas boas. Mas, como é uma ferramenta muito poderosa, você tem que usar com responsabilidade. Várias vezes na história, seja por interesses próprios ou por questões políticas, pessoas, infelizmente, usaram o storytelling, o poder do storytelling, pro mal. Assim como essas pessoas que vendem cursos com sonhos enganadores, elas usam o storytelling para enganar outras pessoas. Então, use com responsabilidade. E aí, mas de quebra, né? Aprendendo storytelling, você vai conseguir muito bem perceber quando alguém estiver tentando te enrolar. Que, essa pessoa tá usando umas técnicas de storytelling para tentar me enganar aqui. Tem essa coisa a seu favor de quebra também. Então, o storytelling é maravilhoso, é lindo. Os seres humanos são contadores de história faz mais de 1000 anos. Desde os primeiros seres humanos, a gente passa histórias adiante. Então, use com sabedoria e seja muito feliz. Valeu! Não esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo, olha só o tanto de coisa que eu te passei, acho que eu mereço esse like, né? E se inscreve aqui também para não perder conteúdos iguaizinhos a esse, parecidos com esse, que vai ter aqui sim. Valeu, abraço e até a próxima!